Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se em uma poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 8º capítulo de A Câmara Secreta, intitulado Festa do Aniversário de Morte. Eu sou o Thiago, vulgo James, e é nesse clima fúnebre que eu tenho aqui comigo hoje, como sempre, essa lufana que você respeita, ela, Heloísa Angeli. Oi, pessoal. Oi, Ramês. Tudo bem por aí? Olha, aqui tá tudo bem. Tá tudo muito show. E contigo? Ah, tá bom também. Falando assim, até parece que a gente não atrasou a entrega de mais um episódio, né? Ou assim pensaria um ouvinte que desconhece a velha máxima do mago Gandalf, né? Que um mago nunca se atrasa nem se adianta, chega sempre na hora exata ou qualquer coisa do tipo. Nossa, gostei que você deu o status de magos pra gente, que legal. Eu acho que eu exagerei um pouco então, porque não me sinto muito mago, não hoje eu pelo também menos. Não, eu achei que a gente tava fazendo como a vida permitia, mas agora eu sei que não, que a gente está na hora certa, porque nós somos magos. Bom, vamos ficar com esse pensamento feliz então. Mas e aí, bora remexer na correspondência alheia, participar de uma festa pra lá de excêntrica, além de ouvir vozes e ter encontros bizarros nas escadarias? Tudo isso e muito mais, mas não tanto mais assim, você confere aqui e agora. Bom, chegou outubro e com outubro a temporada das chuvas começou. Todos estão gripados, gelados e infelizes, mas anseiam pela festa de Halloween. Porém, por ter que devolver um favor, Harry veio numa festa um pouco diferente e ao sair encontrou algo bem tenso. Bem tenso, né? A gente chega lá, calma. Outubro chegou e com ele veio a época de chuvas com tudo. Tá uma epidemia gripal dentro do castelo, sendo que a Madame Pomfrey, a responsável pela ala hospitalar, tá trabalhando dobrado, distribuindo aí uma poção antigripal que deixa todo mundo bem. Aliás, que bênção que seria ter uma poção dessa na vida real, né? Já pensou você tomar... Eu queria muito uma poção dessa. Mas ela tem meio que um efeito adverso. Que efeito adverso é esse? Começa a sair fumaça da cabeça das pessoas, então deve ser tipo um negócio quente, né? No mínimo, eu imagino. E isso deve ser, no mínimo, também uma cena bem inusitada. O Percy até insiste pra irmã dele, a Gina, também tomar dessa poção, porque parece que ela anda um tanto quanto amuada, né? Um tanto quanto capisbaixa aí. Os problemas do Harry, no entanto, são de outra natureza. Pelo visto, ele não pegou dessa gripe, né? Ou se pegou, a gente não ficou sabendo, né? Não nos foi relatado. O Olivia Wood, capitão do time de quadribol da Grifinória, segue firme e forte com a pré-temporada e, por falta de termo melhor, acaba obrigando o resto do time a treinar assiduamente embaixo de chuva, de sol e chuva. Pra ele não tem tempo ruim, né? Todo tempo é tempo pra treinar. E o que fica é que o pessoal, todo o time, além de cansado de ter que lidar com as tarefas da escola e tal, também com os treinos, acaba se ensopando e enlameando no processo aí dos treinos, né? O capítulo então se foca em uma dessas voltas de treino, onde a gente encontra um Harry todo enlameado, todo cansado, todo ensopado, andando pelos corredores do castelo, até se deparar com o fantasma da Grifinória, o Nick quase sem cabeça, que também está capisbaixo. Os dois trocam aí uma ideia e o fantasma percebe que o Harry não está num clima muito melhor. Isso porque o Fred e o George andaram espionando o time da Sonserina e as novas vassouras deles, as Nimbus 2001, são tipo assim, super rápidas, mas super rápidas mesmo, né? Tem até a descrição do capítulo que eles parecem só um monte de borrão voando. O fantasma lamenta e pergunta se tem alguma coisa que ele pode ajudar, mas o Harry comenta só se ele tivesse dinheiro pra patrocinar o time da Grifinória também, né? E ele também tá chateado, né? Na verdade, acho que começa com ele contando por que ele tá chateado,
mas é por um motivo completamente diferente, bem inusitado, assim. Ele foi recusado num negócio que me pareceu bem clube do Bolinha, assim, sabe? Esses clubes de homens ricos. Tem uma vibe meio assim, só que ao mesmo tempo meio engraçado, porque é a Caça Sem Cabeça. E esse clube, né, da Caça Sem Cabeça, aparentemente, os fantasmas de homens decapitados se reúnem aí para atividades desportivas com suas cabeças soltas do corpo, né, como polo de cabeça ou balanço de cabeça, seja lá o que for isso. E o Nick não foi aceito no clube porque ele é quase sem cabeça, né? Ele explica que ele tem a cabeça presa por um tendão e um pedacinho de pele, então ele não poderia se engajar nesses hobbies malucos aí porque a cabeça dele não sai. Ai, que coisa horrível. Não sai do corpo, né? E, inclusive, esse negócio de sem cabeça remete bastante a lendas que tem tanto na Europa, né? Não só na Inglaterra, mas na Europa, acho que em vários lugares. Nos Estados Unidos também, né? De cavaleiros sem cabeça. E acho que, inclusive, tem isso de ter vários cavaleiros, sabe? Então, assim, acho que tem uma referência meio folclórica desse negócio de caça sem cabeça, né? E também é muito triste a história do Nick, porque, assim, ele ficou com a cabeça presa por uma pelinha por conta de ter sido decapitado assim de uma forma muito suja, né? Não foi um corte limpo, ele foi decapitado com vários cortes assim num machado cego, um negócio bem dramático. Mas enfim, né? O papo dos dois. Você comentou da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu lembro de um filme que eu vi quando criança que era um terror pra mim, porque era justamente a história desse cara. Eu não lembro nada da história, eu só lembro dos momentos de aparecer esse tal Cavaleiro Sem Cabeça, e se não me engano, no lugar da cabeça ele tinha uma abóbora dessa de Halloween. E eu lembro de ser... Não sei se você já ouviu. Não, eu tava pensando no filme com o Johnny Depp, né? Nossa, esse filme com o Johnny Depp eu vi, assim, umas... Sei lá, cara, muitas vezes, dezenas de vezes. Caramba, esse eu lembro que o que eu vi, ele tinha uma coisa de ser com captura de movimento. Caramba, que legal. Né, era tudo muito bizarro, assim. Eu lembro de ter muito medo e ter essa referência desse cara, desse cavaleiro, né? No lugar da cabeça ser aquela abóbora, acho que é Jack, alguma coisa assim, tem um nome assim que é... Jack O'Lantern. Isso, essas abóboras aí que o pessoal faz carinhas nelas, né? Abóbora de Halloween. Em bom português. Abóbora de Halloween. Se bem que Halloween também não é em português, né? Ah, não, abóbora de Dia das Bruxas, se a gente quiser ser literal. Nossa, verdade. Abóbora de Dia das Bruxas. Mas seja como for, eu tenho essa... Desculpa a interrupção aí, mas eu lembrei dessa referência. Eu nem sei se ela existe de fato, se é a alucinação da minha cabeça. Não é. A gente vai achar esse filme. Tem o filme do Johnny Depp também. A editora Wish, acho que chegou a lançar um tempo atrás um livro com essa temática de Cavaleiro Sem Cabeça também. E tem no Brasil a mula, né? Porque acho que não tem um cavaleiro sem cabeça, mas tem meio que um parente do cavalo, que é a mula. Nossa, esse é bem assustador também. Esse também bem assustador. É um negócio que eu realmente tenho muito medo. No lugar da cabeça ela tem fogo, né? Simplesmente isso. Mas entra aí no hall de variações de Cavaleiro Sem Cabeça, né? Tem o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu acho que tem outros cavalos ou cavalídeos sem cabeça. Equinos? Pelas lendas. Você quis dizer equinos? Cavalídeos. São os cavalídeos. Que equinos aqui? Nem sei se a mula é um equino. Mas enfim, muitas questões aí. O que importa é que esse papo maluco aí dos dois é interrompido por um par de olhos amarelos. E que olhos amarelos são esses, minha gente? Ué, só pode ser a querida, nem tanto assim, gatinha Madame Nora, que é a gatinha do zelador Filch. Os alunos odeiam ela, né? Eu queria saber esse ódio gratuito, porque é só um felino, sabe? Não é culpa dela, é o dono que tem, sabe? Que é muito engraçado, porque eu não saquei o que é quando eu tava lendo. Fala que tem olhos amarelos, eu fiquei, nossa, né? Como assim? Aí ele fala que a gata é realmente. Não, eu acho que não gostam dela porque ela ajuda o Filch no trabalho dele, né? Que é ferrar com os alunos. Então... Essa criançada marota aí, sabe? Mas os gatos não têm uma representação muito positiva ao longo da saga, né? Eles são sempre, assim, uns personagens tipo a Madame Nora, que é meio chatinha, assim, meio... Se bem que a Minerva também se transforma em gato, né? E não tem nenhum problema com isso. Ele só tem problema com a... Não, mas ela se transforma, né? Ela não é um gato, ela é uma pessoa. O que fica é que o Nick,
o Nico sem cabeça, nota que o Harry tá sujando tudo, né? Ele fala pro menino dar um perdido um quanto antes, já que o Filch não tá no melhor dos humores, né? O zelador, além de estar gripado, teve que limpar miolos de sapo que alunos do terceiro ano acidentalmente grudaram no teto de alguma masmorra. Mas antes que o Harry consiga fugir de fato, o Filch em pessoa aparece e o escolta até a sua sala. E poxa, né, o Harry podia, sei lá, ter se trocado no vestiário, feito alguma coisa pra não ficar enlameando o chão também. Afinal, muito chato ficar limpando essas coisas, né? Zero empatia pelo Filch. Mas enfim, o Harry e nós leitores também vemos pela primeira vez um outro ambiente dentro do castelo de Hogwarts, né? Que é o escritório do Filch. E é bem bizarrinho, assim, né? Tem só uma lâmpada. Ele tem também um arquivo de todos os alunos já castigados. E para completar, uma decoração de correntes e algemas muito bem polidas. Que ele usava, assim, em castigos em outros momentos aí, antes do Dumbledore ser diretor, né? De Hogwarts. Aí o Harry tenta, né, ainda falar, mas era só um pouquinho de lama, tal. E o Filch explica que não, que pra ele não é um pouquinho de lama, é 1 hora a mais de trabalho extenuante e entediante esfregando o chão gripado, né? Harry privilegiado nem se liga. E aí o Harry tá na certa, né, que vai levar uma baita de uma bronca, uma punição, qualquer coisa assim. O Filch até saca um livro, né, pra anotar os crimes que o Harry cometeu. É, também que drama, né, Filch? Calma lá. Mas é muito coisa de escola isso, né? Tem o tal do livro negro, que vão anotar seu nome. Não sei se isso já aconteceu contigo. Não tinha isso não. Que horror. Ah, na minha escola tinha. Que? Era... pressão psicológica, né? Das escolas. Gente, assim, que absurdo. Pois é. Mas eu sei o que fica é que nada disso acontece. O nome do Harry não vai parar na lista negra do Filch, porque no que o Filch vai anotar, rola um barulhão, assim. Um barulhão interrompe tudo que tá acontecendo e o Filch vai averiguar o que tá acontecendo, deixando o Harry sozinho na sala. E aí, num primeiro momento, o Harry fica lá, não, melhor ficar aqui, né? Não quero arrumar mais encrenca, não sei o quê. Mas ele tá entediado e começa a ver as coisas em volta da sala e percebe um envelope que está ali, próximo da mesa do Filch. E aí ele vai averiguar o que é, né? Menino curioso que só. E aí ele vê que esse envelope tá escrito uma palavrinha que eu gostei muito como ficou em português. Nem sei como que tá em inglês, mas em português ficou show, hein? Eu nem lembro como que tá em inglês. O que me marcou foi em português. Muito divertido. Que é o quê? Feitiço expresso. Me deram as palavras de feiticeiro ou feitiço com expresso, né? Que remete a essa coisa de correspondência e tal. E esse feitiço expresso é justamente isso. Um curso por correspondência de magia para iniciantes. Bem no estilo daqueles anúncios que a gente tinha em revistas, de jornais, até contando com relato de pessoas que já se usaram do curso e se beneficiaram, então dando um relato pessoal. É assim, eu acho muito incrível. É uma das coisas que eu mais gostava na saga Harry Potter, esses textos à parte que tinham dentro da nossa leitura, né? Até mesmo com as cartas, assim, eu já gostava dessa quebra de narrativa tradicional que a gente tem, bem como também esses acréscimos de artigos do Profeta Diário, ou até de coisas como esse próprio curso, assim, sabe? E é legal que também tem todo um recurso visual, porque não é simplesmente a menção desse curso, né? Não, tem todo um layout de como é o envelope, a cor do envelope, a cor das fontes, assim. Até as cartas de Hogwarts mesmo, né? Tem a descrição que elas vêm num papel branco, com a fonte em verde. Então esse recurso visual, tudo isso eu achava muito massa, assim. Tem até um nome pra isso, né, Lu? É leitura epistolar, alguma coisa assim? Mas, epistolar é quando você... É um pouco diferente, no meu entendimento. Porque que nem o famoso romance, né, Drácula. Realmente, o romance se constitui a partir da troca de cartas, né? Em princípio, do cara que vai lá visitar o Drácula, que ele é um advogado, um corretor, alguma coisa do tipo, com a noiva dele. E depois vão aparecendo outros personagens e também acho que tem trechos de diário. Mas seria um pedacinho epistolar, né? A parte que o Harry lê, mas não é muito pequenininho. Sim. Era só mais essa curiosidade mesmo, porque eu lembro de você ter comentado num episódio anterior que a fanfic que vocês estão traduzindo tinha trechos epistolares, aí gostei da palavra. A fanfic tem bem mais trechos, viu? Porque, assim, grandes partes da história vão, assim, sendo contadas mesmo e avançando pela troca de cartas, né? Entre o Harry, o Lupin, o tio Lupin e outras pessoas, os Sirius, ele troca muitas cartas com os Sirius. É bem legal, gente. Esse fanfic é um negócio, assim, que vale a pena até, assim, pra quem não
não se liga muito em fanfic, vale a pena conferir. Eu acho que valeria a pena só por ter esse formato diferente do que a gente tá acostumado, né? Inclusive, como sempre pra variar, link no post. Já roubei sua divulgação do final, já pusemos aqui. É isso, você não vai ter nada pra falar no final. Não vou, mas tá tudo certo. Vamos lá, que aos pouquinhos a história vai avançando, que a gente vai traduzindo. É isso. Voltando aqui pro capítulo, então. Embora seja engraçado esse curso por correspondência da Feitiça Expresso, o que não é engraçado é a reação que o Filch tem quando volta pra sala dele, né? Que ele chega com a Madame Nora se gabando de que por fim eles vão conseguir expulsar o Pirraça, que arremessou um tal de armário que desaparece. Quando ele nota que por mais que o Harry tenha tentado ser cuidadoso, ele percebe que o envelope foi movido. E aí o Filch fica desesperado, né? Pergunta se o menino leu, o Harry mente, o Filch percebe que ele tá mentindo. É muito estranho, porque o Filch estava pronto pra punir ele, e a gente é surpreendido com o fato de que o Filch simplesmente expulsa o Harry da sala, né? Ou seja, livrou o Harry da encrenca aí, né? E o menino não entende nada, o que aconteceu ali. Seja como for, ele segue viagem, continua caminhando pelos corredores até trombar com o Nick, que pergunta se deu certo. E o Harry fala, mas o que deu certo? E aí o Nick explica que ele pediu pro Pirraça jogar o armário pra criar uma distração pro Harry se livrar do castigo. Só que assim, o que realmente ajudou o Harry foi um misto das duas coisas, né? Eu acho que o Nick pensou assim, não, o Pirraça vai jogar armário, vai chamar a atenção do Filch, o Filch sai da sala, o Harry foge. Mas Harry, muito esperto, fica ali sentado esperando, né? Sim, o que realmente livra a barra do Harry é ele ter lido esses envelopes que por algum motivo causaram a reação que o Filch teve, né? A gente vai descobrir mais pra frente, mas no primeiro momento, pelo menos eu relendo aqui, imagino que tenha ficado confuso pro leitor, né? Por quê? Não, na verdade é alguma coisa que tinha no conteúdo das cartas que envergonhou o Filch, e o Filch teve essa decisão de livrar o Harry. Não sei, que reação que você teve com isso, Elô? Não, o Harry questiona, né? Por que o Filch tem esse curso, né? Será que ele é ruim de magia e tal? Porque o curso, os relatos das pessoas, né, que aparecem lá, são de pessoas que tinham dificuldades em executar feitiços e tal, e melhoraram suas habilidades com o curso, né? Aí o Harry fica assim, nossa, será que o Filch é um bruxo ruim? Será que ele é muito tosco, né? E assim, gente, ele estava limpando tudo sem magia, né? Tava esfregando o chão e tal, né? Mas enfim, isso o Harry não pensa. Mas o leitor atento pensa. Exato. Eu, enquanto leitor desatento, me desapercebi de tudo isso. Nossa, eu também. A primeira vez que eu li, nem me liguei. E olha que, assim, uma referência muito forte que eu tenho, assim, de magos, magia, bruxos, é aquele filme da Disney, né? Aquele filme musical ou fantasia. E o principal número é do Mickey Feiticeiro, que ele encanta as vassouras pra tirarem água do poço e tal. Só que aquilo acaba saindo de controle. Então, assim, é justamente uma referência de um feitiço meio de fazer um objeto, né? Ali, fazer atividades extenuantes e entediantes, né? E eu não parei pra pensar que, por que o Filch não encanta os esfregões pra limparem sozinhos, né? Enfim, agora eu penso. Mais pra frente a gente descobre por quê, né? É. Bom, seja como for, o Harry fica agradecido pelo gesto do amigo, né? Do fantasma. E ele pergunta como que ele pode retribuir esse favor. Ao que o Nick convida o garoto pra sua festa de aniversário de morte. Sim, justamente que dá o nome ao capítulo, né? O Harry concorda, contente, lógico que eu vou na sua festa, promete ir. E ainda, ao pedido do Nick, também promete que vai comentar pra esse tal de Sir Patrício, o líder lá do pessoal da Caçada Sem Cabeça, que sim, vai enaltecer o amigo fantasma, o Nick, né? Falar, não, sim, pode pá. Esse aqui é meu amigo Nick, ele é realmente assustador. Pode confiar no que eu tô dizendo. Ele não me pagou pra falar isso. Não me pagou pra falar isso. Ai, imagina. Aí, voltando pra Torre da Grifinória, o Harry comenta pro Rony e pra Hermione o que aconteceu. E enquanto a Hermione nota que essa é uma oportunidade imperdível, né, de ir pra essa festa, pra uma festa de gente morta, que poucas pessoas vivas puderam presenciar tamanho ato, tamanho evento, o Rony questiona o porquê de alguém comemorar o aniversário de morte. Cara, e sabe que assim, quando eu li a primeira vez, eu nem fiquei pensando muito nisso, né? Porque pra mim tava na temática, né?
fantasma, morte, não sei o quê. Mas relendo, realmente isso é muito estranho. E até, assim, sei lá, na vida real, né? Tipo, por que a gente fica comemorando, sei lá, centenário do dia da morte de uma pessoa importante em vez do centenário do nascimento, né? Porque o importante é o que a pessoa fez em vida, né? A vida dela. Assim, eu até entendo, porque pensando um pouco, sei lá, na minha vida, que nem, sei lá, minhas avós, que foram pessoas importantes na minha vida. O que me marcou foi o falecimento, né? A perda, a ausência delas. Não o nascimento, porque elas já estavam aqui pelo mundo quando eu cheguei. Mas assim, é estranho, sabe? É estranho, assim, eu procuro lembrar, por exemplo, das minhas avós no dia do aniversário de nascimento delas, né? Não fico pensando na morte. Mas enfim, aqui é feita uma piada, né, com esse conceito, usando esses personagens aí que são fantasmas. O problema dessa festa aí mesmo não é nem essa questão conceitual. O problema é que é no mesmo dia do banquete de Halloween. Esse tal de Nick, quase sem cabeça, foi morto no dia de Halloween, trocentos séculos atrás, aí, centenas de anos atrás. E o Harry começa a se arrepender de ter prometido, porque tá todo mundo empolgado, né, pra festinha lá do Halloween deles, né, o super banquete de Halloween e tal. Mas Hermione, muito correta, insiste que promessa é dívida e vão os três. Não vai só o Harry, não. Ela e o Rony também vai. Vão. E chegando lá, o clima, assim, é bem, tipo, referências que foram me passando foi Família Addams, Beetlejuice, sabe? Dos fantasmas terem, assim, uns gostos bem bizarros. O contrário, né? Gostarem de coisas que são ruins e tal, né? É bem engraçado. E a festa, tipo, parece mais um velório, né? Bem nesse clima de o contrário. As comidinhas lá estão todas super podres. Que, segundo os fantasmas, quando eles passam pela comida, né? Porque assim, o Pirraça é um poltergeist. Ele consegue manipular objetos, mas os outros fantasmas não. Eles só atravessam coisas. Inclusive, eles atravessam as pessoas, né? Que é uma sensação bem horrível, né? Eles comentam que é sempre como se estivesse tomando uma ducha de água fria, assim. Na verdade, as pessoas é que atravessam os fantasmas. Sim, exato. As pessoas vivas, né? Os fantasmas também são pessoas, gente. Eles só conseguem sentir algum gosto quando eles são atravessados, né? Por essas comidas que estão bem podronas mesmo. E a música também é outro elemento hilário, porque é o som de unhas arranhando uma lousa. Então, assim, um ambiente super agradável. Só que não, né? Até porque, como se não bastasse, o ambiente tá frio. Tá muito frio, né? Eu acho que a presença dos fantasmas meio que deixa o ambiente mais frio ainda. É só ver Sobrenatural, né? Sempre que tem um fantasma no recinto, eles soltam vapor, sabe? As pessoas vivas... Ah, quando tá frio e você começa a sai vapor da sua boca, sabe? Nessa mesma pegada. E aí, o trio tá congelando de frio dentro do recinto, né? Além de estarem com fome, né? Porque é lá pela hora do jantar, eles estavam contando com um banquete e só tem comida podre. E aí, o que tá faltando? Uma pessoa desagradável. E que é a Hermione. Tem uma pessoa que a Hermione não quer trombar. Uma tal de Murta que geme. E assim, no que a Hermione percebe que a Murta que geme tá no recinto, ela pede pros meninos irem pra outro canto pra que as duas não trombem. E eu tenho um comentário a se fazer dessa festa antes que a Elo explique pra gente o porquê desse nome estranhão, né? Murta sempre me causou estranheza, mas antes da Elo fazer um momento palestrinha dela aqui, eu vou fazer o meu momento palestrinha aqui. Vai, você quer ser mais palestrinha que eu, tá bom. Nessa festa, a gente descobre finalmente quando que a história se passa. Ou assim descobri eu. Não sei se tem outros indícios antes, né? É que a gente não tem nenhum momento que fala assim, outubro de 1992. No momento que o Harry recebe o convite do Nick, ele comenta que ele vai comemorar o seu e eu nem sei como fala essa palavra, gente. 500º, é assim que fala? 500º aniversário de morte. Eu, não sei você, Lô, mas eu não sou muito familiarizado com números ordinais. Não sou. Inclusive, a gente tem que aprender isso em Libras, né? Pra distinguir, eu faço a maior confusão também. Não tem uma língua que eu consiga acertar essa porcaria desses números. Aí eu fui pesquisar no Google o que é 500º em ordinais e é equivalente a 500. Pô, fazia tempo mesmo, então, hein? E aí, mais pra frente, já na festa, em um bolo mofado tá escrito o seguinte: Sir Nicholas Mincing Porpton, falecido em 31 de outubro de 1492. 1492 com 500 dá 1992. Gente, eu tô muito impressionada que você parou pra fazer essa conta. Em nenhum momento, nenhuma das minhas leituras eu parei pra pensar nisso. Inclusive, eu só descobri quando se passava
lembrava exatamente, né? Exatamente, assim, no ano mesmo, quando... Depois de ter lido, né? Quando tava lendo, assim, coisas de Pottermore e tal, porque eu não sabia. Li tudo sem saber. Eu também não. Eu li a história e achava que é na época que eu tava lendo, né? Que é lá começo de 2000, e é isso. Mas aí eu vi que o pessoal falava, não, porque é na década de 90, a década de 90. Mas gente, onde que tá isso, década de 90, sabe? Não, assim, tá na década de 90, mas assim, eu li no começo dos anos 2000, né, durante os anos 2000, entre ali 2002 e 2007, alguma coisa assim. E tem muitas coisas que não aparecem nos livros, né? De tecnologia. Só que também não aparece muito de qualquer forma, né? Só quando a gente tá ali na casa dos Dursley e tal, que vê algumas coisas. E tem a câmera fotográfica analógica, que é uma coisa que me marca muito. Mas isso é um troço que, assim, as pessoas não deixaram de usar totalmente, né? Tipo, eu gosto de fotografia até hoje, eu tenho umas câmeras, mas é muito caro comprar filme e tal, então não tenho usado. Mas a minha família, mesmo quando tinha a fotografia digital, eles continuavam usando essas câmeras, porque era o que tinha, né? E era muito caro comprar uma câmera digital, né? Decente. Sim, e a gente tem que levar em conta que a gente tá no Brasil, então as coisas demoraram pra chegar aqui. Então quando você tem essas marcas de tecnologia, assim, apontando no livro, elas chegaram muito tempo depois aqui. Eu lembro que mais pra frente, um livro posterior, tem um momento que fala que o Duda ganhou um PlayStation. E eu lembro que era da minha época. Na época a gente jogava PlayStation. Eu falei, então tem a ver. Só que assim, se não me engano, ele ganhou um PlayStation 1, que concatena com a época da década de 90 lá pra fora, né, pros gringos. Aqui foi, nem sei se chegou na década de 90, imagino que bem depois. Videogame era uma coisa muito cara, né, bem inacessível, né. Mas justamente por isso você só conseguia comprar um videogame. Eu não tive videogame na minha infância, né, mas você conseguia comprar um depois que ele já tava meio velho, que ele já tava meio ultrapassado, né, aí você tinha. Mas, depois dessa volta longa, agora é sua vez, Elu. Explica pra gente por que o nome da personagem é Murta. Que eu sempre achei que era uma morta falada de um jeito muito errado. Eu também achava que tinha alguma coisa assim. Eu achei que Murta talvez fosse algum tipo de fantasma, sabe? Alguma coisa assim. Porque é muito esquisito, né? E aí, eu, relendo em inglês, percebi que o personagem no livro em inglês chama Myrtle. E assim, é meio esquisito também. Nunca vi ninguém que chamasse Myrtle. Mas tá com cara de nome, né? Só letra pra gente? Perdão. É MYRT L-E. Então é uma coisa com M e com T. E é esquisitinho. Mas eu achei menos esquisito que Murta. E assim, eu fui dar uma olhada e é uma planta. E eu pensei assim, nossa, né? Mas o nome científico da planta parece muito com Mirtes. Então podia ser Mirtes, podia ser Marta, que são nomes, né? Mas aí eu descobri que Murta realmente é o nome da planta Myrtle em português. Vi na Wiki e realmente é a mesma planta. Então eles seguiram assim, exatamente, meio que traduziram, né? O nome da planta. Que nem, sei lá, tem um livro que chama Em Busca de Watership Down e um dos coelhinhos chama Clover. E aí eu acho que ficou trevo. É meio essa lógica, tá? Não sei se ficou trevo ou não, gente. Agora que eu falei, tô me questionando se ficou mesmo. Mas é essa lógica. É bem capaz, porque eles têm, os gringos, né? Eles têm muita mania de colocar nome de planta em pessoas. A gente também tem, mas não na medida que eles têm, né? Não, mas tem, tem rosa, margarida. Não, sim, então, e aí justamente tem um nome muito comum em inglês que é Daisy. Que é margarida. E aí traduz pro português pra Margarida, que é que nem a da Disney. A Margarida, namorada do Pato Donald, em inglês é Daisy. Então, assim... Mas o tudo é que Daisy é muito comum em português, né? Não sei se as pessoas sabem que o significado é Margarida, mas é super comum e é um nome bonito. Mas eu acho que é uma questão importante, porque Murta é um nome muito estranho e realmente a primeira leitura que eu fiz, eu não saquei que isso era o nome da personagem, entendeu? Eu realmente achei que era um tipo de fantasma, que era uma categoria de assombração, um apelido jocoso, mas não, realmente é o nome dela, né? É que ela é a Murta que geme, então meio que não deixa de ser um apelido jocoso, né? Em inglês fica Moaning Myrtle, então tem uma aliteração que no português se perde, mas eu acho que a tradução disso daí ficou ótima. Agora, a questão é, qual será o simbolismo dessa planta, né? Porque isso eu não achei nas minhas pesquisas superficiais. Fica aí pros ouvintes nos escreverem. É isso aí, engajamento, ouvintes. Se vocês souberem, escrevam. Vamos combinar, Elo. As chances disso acontecer são bem poucas, né? Nossos ouvintes nos ignoram. Entrei aqui na Wiki.
Usos e simbolismo. Na mitologia grega, a murta era consagrada a Afrodite. Nossa! O mesmo aconteceria na mitologia romana, em que Vênus recebia o título de Múrcia, que a relaciona a essa planta. Aí tem passagens pelo Antigo Testamento, tananã. Nas ilhas de Sardenha, em Córcega, produz-se um licor digestivo chamado mirto. Macerando baga de murta em álcool, ao licor atribuem-se virtudes curativas de doenças da boca e sistema digestivo. Eu achei estranho, né? Porque não parece combinar muito com essa personagem. A gente espera que seja a famosa cena da primeira interação entre o Snape e o Harry, que todo mundo fala que ali... Como que é? Eu falei o negócio, você que gosta dessas fanfic papagaiadas aí. É que dentro da florografia vitoriana, cada flor tem um simbolismo, cada planta, né? E aí as plantas que o Snape menciona lá pro Harry, uma delas tem um simbolismo de pedido de desculpas, de perdão. E aí as pessoas pensam, né, se seria um jeito dele colocar que ele tava meio se desculpando por tudo que ele fez já desde o começo, ou talvez, o que eu acho que faria mais sentido seria se inconscientemente ele tivesse pedindo essas desculpas, né? Porque ele não parece uma pessoa arrependida ao longo da saga, pelo menos no trato dele com o Harry e com os outros alunos. Mas do simbolismo da murta, o que eu tinha pego, assim, no começo, foi que é um arbusto ou uma arvorezinha. Então, uma coisa que não desenvolve muito, né? Não é uma coisa que fica, assim, uma grande árvore. Eu pensei nisso dela ter falecido ainda jovem, ficar ali numa estagnação, né? Assombrando o castelo. Mas acho que foi muita viagem. Porque o simbolismo parece bem diferente. Afrodite, gente, é um negócio, né? Eu acho que a gente dá a interpretação que a gente quiser, né? Porque eu vi aqui, não tem nada a ver com ela. Quer dizer, é uma planta que representa a deusa da fertilidade, da sensualidade, sabe? Olha, só se for na ironia, porque a vida dela é uma vida infértil, né? Uma vida que foi interrompida muito jovem, que não deu tempo de gerar frutos. Eu acho que pode encaixar a sua interpretação. Gostei mais da sua interpretação. Ai, obrigada. Viu? Eu sou uma boa palestrinha. Mas pode mandar aí, então, enfim, o pirraça. Sim, seguindo aqui com o roteiro. Enfim, o Pirraça cria ali uma intriga ridícula entre a Hermione e a Murta. O Poltergeist conta pra Fantasma, pra Murta, que a Hermione a estava evitando. Mas assim, do jeito Pirraça de ser. Ou seja, totalmente escroto, né? A Murta foge, correndo, chorando, fazendo jus ao seu nome, né? Ao seu apelido jocoso. E a Hermione até tenta remediar a situação, dizendo que na verdade ela tinha elogiado a Fantasma, mas nada disso parece surtir efeito, né? A Murta segue chorando e gemendo que nem a Chiquinha. Eu preciso... Boa. Eu preciso confessar que sempre que eu vejo a Murta, eu imagino a Chiquinha. A Chiquinha da Chaves, sabe? Ela é muito caricata. E eu imagino sempre ela fazendo o choro da Chiquinha, sabe? Não sei fazer. Mas eu imagino ela chorando desse jeito, assim, sabe? É a Chiquinha translúcida, sabe? Boa. Nisso, chegam Sir Patrício e o resto da patotinha dos decapitados, né? Que roubam a cena e impedem o Nick de fazer seu discurso. Coitado do Nick, eu realmente sinto por ele, Eu sabe? também. Não, é muito escroto, assim, é um bando de macho hétero querendo se bancar porque não tem cabeças, nossa, sabe? Totalmente, assim, tipo... É bem isso, né? Qualquer coisa é um motivo pra você se gabar. Quando você é esse tipo de pessoa, até um negócio, né, ruim. O Harry até tenta interceder em favor do Nick, né, dizendo que acha ele um fantasma assustador, mas o Sir Patrício logo percebe que o menino só tá dizendo aquilo porque ele foi pedido que assim o dissesse. Ele na hora fala assim, não, ele pediu pra você dizer isso. E aí os dois ficam com aquela cara, né? Bom, nesse momento, os amigos resolvem que chega, né, dessa festinha furada aí. E resolvem dar uma passada no banquete de Halloween. Afinal, eles estão com fome. Então, aí na vã esperança de conseguir ainda algum pudim, que é a sobremesa, né? O problema é, quando eles começam a andar por ali e tal, o Harry ouve novamente aquela voz sanguinária, aterrorizante, que ele já tinha ouvido, dizendo aí que está faminta, que vai matar, que quer sangue, né? E o Harry comenta com os amigos. E desesperado, ele começa a seguir a voz.
E assim, ele nota que é muito estranho. E até como tava com os fantasmas e tal, se questiona se a voz seria de algum fantasma, de alguma coisa, porque ela parece subir. Então, assim, ela está desrespeitando os limites físicos na concepção deles. A voz está subindo e eles vão tentando seguir ali pelas escadarias, né? Porque eles respeitam limites físicos. Sim, e eles estão muito preocupados porque o banquete tá acabando e logo os alunos vão passar por ali. E assim, o que a voz tá falando? Que quer matar, que quer sangue. Então o Harry fica preocupado de que role de que algum aluno acabe se ferindo no processo, né? Dessa voz bizarra, sanguinária e tal. Mas o que eles acabam encontrando no corredor é somente alguma coisa, algo brilhante que tá pendurado, junto com uma frase escrita na parede. E a frase é o seguinte: a câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Além disso, no chão tem uma poça de água que o trio quase que escorrega nela, né? Ao eles se aproximarem do objeto pendurado, eles descobrem que o que tá pendurado ali é a gatinha Madame Nora. Ah, não, gente, eu fico muito chateada com essas coisas. Não dá. O Rony fala que o melhor que eles têm que fazer agora é fugir, enquanto que a Hermione argumenta que eles deveriam ajudar. É bem a cara de cada um, né? É. Ao que o Rony aponta que não tem o que eles fazer, sabe? Não tem como ajudar. Então é melhor eles saírem dali o quanto antes. E é bem nessa hora que as portas se abrem, o pessoal que tava do banquete passa pelo corredor, né? Quer dizer, aquele corredor fica cheio de pessoas, porque pra dar a entender que as pessoas estão vindo por mais de um lugar, né? Ou é só uma porta, enfim. Eu sei que tem uma multidão ali e todos param chocados com a cena. Aí o Draco, fascistinha de merda que só, começa a gritar. Repete a frase que tá pintada na parede. Que eu inclusive esqueci de comentar, mas parece que ela foi escrita com sangue. Já tá escrito aí que ela foi escrita com sangue? Não, realmente ela foi escrita com sangue, é bem bizarro. E bom, ele repete a frase que tá na parede, deixando o clima do fim do capítulo assim, bem alto astral, né? Nossa, que climaço, né? Ele repete que inimigos do herdeiro, cuidado, mas ele acrescenta: vocês serão os próximos sangue ruins, né? Então ele já não tava escrito nada de sangue ruim na parede. Ele que acrescenta esse comentário. Comentário nada agradável. Mas, Elô, a gente terminou o capítulo aqui, eu queria saber de ti agora. Eu lembro da gente ter comentado em off que eu gostei muito do capítulo e você, assim, ficou com uma preguiça enorme de ler ele. Como que foi agora? É que você só supôs pelo título, né? E o título parece ser um fillerzaço, assim. Mas e aí? Não, realmente o capítulo acontece mais coisas do que eu lembrava, né? Pra mim... Porque assim, esse capítulo, pra mim, ele se divide em 3 partes, né? Antes da festa de aniversário de morte, durante a festa de aniversário de morte e depois da festa de aniversário de morte, né? Então, eu só lembrava do meio mesmo, da festa. E o que eu não gostava muito, né? Assim, antes de reler. Não acho que isso aqui seja um spoiler. Mas os fantasmas são personagens que são bem esquecidos no rolê, né? Durante o desenvolver da saga. Então, eles aparecem no primeiro livro, tem essa interação aí agora, mas eles não têm muita presença depois. E eu acho isso muito chato, porque, assim, a minha memória da primeira leitura é que eles, no primeiro e no segundo livro, estavam bem mais presentes do que eles de fato estão, mas eles ainda estão, né? Na segunda leitura eu percebi isso, que eles não estavam tão presentes assim quanto eu me lembrava, e agora realmente eu continuo achando que eles não estão tão presentes. Mas tem essa cena aí da festa, que é uma incursão aí no mundo dos fantasmas. Só que assim, é tudo muito confuso, sabe? Tipo, são informações muito jogadas que nunca são exploradas, né? O que torna alguém um fantasma. Isso aí eles até abordam um pouco mais pra frente, mas eu acho meio xoxo. Por que o Pirraça é um poltergeist, ele consegue manipular as coisas, os outros não, sabe? Assim, são muitas questões em aberto. Eu fico muito curiosa, né? Não, sim, que tem um monte de dúvida, assim, nem tudo é sanado, acho que muito por pressuposto de já ter a lenda do poltergeist, a lenda dos fantasmas. Queria saber de ti, do capítulo em si. Você gostou de ter lido, no final das contas? Sim, gostei. Acho que até acho que relendo, assim, eu peguei mais o tom cômico da coisa toda, né? Da história do Nick, da festinha. É um capítulo bem engraçadinho, assim. Foi divertido. Eu te faço essas perguntas porque esse capítulo é a partir daí que eu falo, não, realmente isso é uma história, ela tá bem estruturada, tá bem escrita. Tem muito do humor da Rowling, né? Nessa coisa meio macabra dos fantasmas, né? Essa morte dolorosa e ridícula do Nick. Um humor
humor bem britânico, assim, né? Tipo, essa coisa do curso de correspondência, da festa, me remete um pouco às coisas do Monty Python, sabe? Ah, não, total. Isso aqui poderia ser muito uma sketch do Monty Python, sabe? Essa festa. Podia, assim. né? Ah, essa aqui é a festa de aniversário, de morte, os fantasmas, não sei o quê. Sim. Não, eu gosto bastante desse capítulo. Eu acho ele muito bem estruturadinho. Ele dá muitas pontas, assim, pras coisas que vão vir a seguir. Tem a construção de vilão do Draco, né? Porque com essa fala dele, o que você vai pensar dele, né? E o mistério, né? O que Draco tem a ver com essa inscrição na parede? O que ele tá comentando? E que herdeiro que é esse, né? Exato. Não, eu não lembrava que isso acontecia. O capítulo tá bem legal, assim. Mas vamos agora para a nossa database semi-decapitada com 45 golpes de machado cego no pescoço. Foi assim que o Nick morreu, né? Gente, 45 golpes com machado cego. Que coisa horrível. Mórbida e ao mesmo tempo engraçado. Eu acho engraçado porque é o jeito que ele fala, né? Porque ele fala uma morte dolorosa e ridícula, tipo... Mas sabe que isso era uma coisa considerada, assim, muito indigna, né? A pessoa que ia ser decapitada não ser morta com um corte limpo. Golpe limpo, né? Sim. E ele não é nem que teve 2, 3. Foram 45. Sim. Então, uma morte muito, muito humilhante. Momento você tem os olhos da sua mãe. Seguimos com 3. Biblioteca de Hogwarts. Teve muita festa e pouca leitura nesse capítulo, mas teve o curso por correspondência Feitiço Expresso. Pontos ganhados e perdidos pelas casas de Hogwarts. Nada de pontos, mas o Harry é salvo de uma detenção. Momento vocabulário. Olha, eu vou aí com a tal da murta, porque eu acho que eu acabei aprendendo bastante coisa fazendo essa pesquisa e achei interessante que eles mantiveram, né, o nome da planta, só que em português. Eu escolhi a palavra acabrunhado. Acabrunhado. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso no capítulo. Eu falei, rapaz, acabrunhado? Que é isso? Rebuscado isso aí. Isso significa que é quem está ou ficou abatido, prostrado, que perdeu a alegria, entristecido. Que é como a gente encontra o Harry no capítulo, né? Ele tá tristão. Artefatos mágicos. Bom, assim, foi bem breve, né? Mas teve o armário que desaparece. Que o Nick pediu pro Poltergeist pirraça jogar, né? E quebrou. Criaturas mágicas, a gente não tem ninguém novo aqui, né? Só não seres que já apareceram antes. No caso, poltergeists e fantasmas. E os personagens importantes vistos pela primeira vez. Bom, o pessoal lá da Caçada Sem Cabeça é totalmente figurante. Acho que isso nem aparece mais. Mas nós conhecemos a Murta que geme. Feitiços presentes no capítulo, a gente só teve a poção antigripal. Inclusive, acho que a gente poderia separar um espaço só pra poções, né? Que aparecem várias aí. Não sei porque a gente não pensou nisso antes, deveria ter poções presentes no capítulo. Não teve feitiço, mas teve poção. E as encrencas em que o Harry se mete não sofre nenhuma punição. Subimos para 8, né? Afinal, o Harry fugiu da bronca do Filch. Não foi, nossa, uma tremenda encrenca, mas vamos aí nos compadecer do trabalho que esse zelador tem limpando o chão. Ao contrário do Harry, que não dá a mínima. Mortes nesse capítulo, 0. Porque assim, tem vários fantasmas, mas a gente não presenciou nenhuma de suas mortes. Eles são fantasmas há muito tempo. No tempo diegético, né? Assim, até tem os detalhes da morte do Nick, mas isso no tempo da narrativa foi antes, né? Bem antes. 500 anos. Então seguimos com mortes até agora, 3. E partidas de quadribol, 2. E assim, a gente já ia dar por encerrado esse episódio, mas eu quero abrir aqui um bloco de spoilers. Mas assim, um bloco de spoilers pocket, que é só um comentário rápido aqui acerca de alguma coisa. Então fica o aviso de vocês, ouvintes de primeira viagem, que aqui tá encerrando. A partir de agora a gente vai navegar em águas misteriosas pra vocês. Assim que muito obrigado pela ouvida de hoje e até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. Veteranos, comigo pra Torre da Grifinória agora. Elo, o que tem pra comentar desse capítulo que vai rolar lá na frente, né? O famoso foreshadowing. Você tem alguma suposição aí, já que não tá no roteiro? Peguei você no pulo aqui agora? Não,
acho que tem, né, a sugestão de que o Draco tem alguma coisa a ver com esse herdeiro, ou talvez seja o próprio herdeiro. E a coisa do Filch, né? Porque o Harry fica encucado com o que é aquele curso. E depois ele descobre que tem pessoas que, do mesmo jeito que tem bruxos nascidos de família trouxas, tem pessoas não mágicas nascidas de família bruxas. E é o caso do Filch. E é o caso também daquela vizinha dele cujo nome eu esqueci. A senhora Fig, sim. A senhora Figs, exatamente. E de outras pessoas também que fazem umas pontinhas aí pela história, né? Sim, que tem aquela tradução péssima, né? São abortos. E você falou que eles atualizaram, né? Atualizaram na saga recente, Animais Fantásticos, eles estão chamando agora de malogro. E no original é Squib, né? Que não tem nada a ver com aborto, gente. Que pesado. Sim, mas não era nada disso que eu ia falar, Elo. Fala aí, então. Eu ia comentar acerca do armário sumidouro. Ah, o armário sumidouro. É verdade. É muito legal que eles já deixam o armário ali, né? E agora que eu falei isso em voz alta, eu lembrei que se pá, a gente já comentou no... acho que capítulo 2, que é quando eles... Comentou que sim. tá na Borgin Burks, né? Mas eu cheguei a comentar que o armário que o Draco conserta no 6º livro pra invadir Hogwarts, ou nem? Faz muito Sim, tempo acho que a gente que gravou, sim. gente. Eu não lembro. Faz tempo. Mas é importante comentar de qualquer forma, porque, né, é um armário sumidouro. Sim, é comentado aqui também desse armário que desaparece, né? E eu pensei assim, será que é o mesmo armário? E gente, é esse armário e é aqui que o Pirraça quebra ele. O Pirraça quebra o armário e aí só lá no 6º livro o Draco vai arrumar ele. Então tá desde aqui, é muito louco isso, né? Achei muito legal isso. Não, isso é muito legal. E assim, é uma coisa que eu não ia notar se a gente não tivesse analisando o capítulo, né, mais aprofundadamente. Porque, inclusive, quando eu tava escrevendo o roteiro, fui fazer a database, eu tava colocando assim, não teve nenhum artefato mágico. Aí eu parei assim, não, peraí, tem esse armário. Isso é um artefato mágico. Foi rapidinho, mas ele está lá, né? E aqui a gente já... será que a gente já manda agora que o Draco é um Red Harry? Ou eu bipo essa parte? Não, acho que vale a pena, assim, né? Porque realmente fica muito, assim, na cara, né? Que o Draco tem alguma coisa a ver com isso. Ele é da Sonserina, inclusive, né? E no fim, a coisa toda é muito diferente. O buraco é bem mais embaixo, né? Muito louco isso. O buraco é bem mais embaixo. E é com esse jargão velho, clichê, que a gente vai encerrando por aqui. Eu fui Thiago, o vulgo James, me acompanhou aqui hoje, como sempre, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, ouvintes.